O milionário fica chocado ao ver mendiga negra alimentando suas gêmeas no escuro. Era uma noite tempestuosa em São Paulo. A chuva caía pesada, tingindo as ruas de um cinza profundo. Relâmpagos iluminavam o céu, dando um tom sombrio à cidade. No pequeno restaurante O Cantinho da Avó, Carolina, uma mãe solteira, corria para servir os últimos clientes. Com um sorriso cansado, ela tentava esconder a dor que a acompanhava desde a morte de Pedro, o pai de seu filho. A lembrança dele assombrava como as gotículas que escorriam do telhado. Justo quando a melancolia parecia consumir tudo, a porta do restaurante se abriu, revelando um homem alto e bem vestido, Heitor Montenegro, conhecido por sua fortuna. Ele entrou, encharcado, com suas gêmeas, Bianca e Beatriz, que pareciam perdidas, surdas à intensidade da tempestade que rugia lá fora. O olhar de Heitor se deteve em Carolina ao notar algo inusitado. A mulher com um avental surrado ajoelhava-se, segurando uma tigela de sopa quen. A ligação que se formou entre elas e Carolina surpreendeu a todos. Ela estava ali, desafiando a tempestade, seu instinto maternal emergindo. "Comam, meninas, aqui está quentinho", disse ela, sua voz suavizada pelo carinho. As risadinhas suaves entre uma colherada e outra ecoaram no ambiente, fazendo o coração de Heitor se apertar. No fundo, Carolina sabia que havia uma conexão. Havia algo mais no olhar de Heitor que apenas curiosidade. Era como se ele também estivesse procurando por algo. As visitas de Heitor se tornaram frequentes. Ele começou a ajudar com melhorias no restaurante, trazendo ideias, entusiasmo e até móveis novos. Mas um convite inesperado surgiu. "Carolina, por que você não vem trabalhar como chefe de cozinha na minha empresa?" A pergunta a deixou perplexa. A ideia parecia maravilhosa. Mas e o cantinho da avó? Será que ela conseguiria deixar tudo para trás? Certa noite, durante um jantar à luz de velas após uma refeição que preparara para as meninas, Heitor fez a proposta que a deixou sem palavras. "Você quer se casar comigo?" O coração de Carolina disparou. O medo a dominou, ela olhou para as gêmeas e, em instantes, lembrou-se das promessas não cumpridas e da vulnerabilidade da perda. Como seria abrir seu coração novamente? Como seria misturar seu novo amor com as dores do passado? Quando, de repente, um segredo sobre a falecida esposa de Heitor veio à tona, tudo mudou. As bases que sustentavam o que estavam construindo pareciam ameaçadas. Carolina se viu em um turbilhão de emoções, angustiada. Será que ela conseguiria abrir seu coração para essa nova família em formação? O frio na barriga se intensificava enquanto ela ponderava. No horizonte, as nuvens ainda estavam pesadas, mas a luz da esperança também começava a brilhar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Os pensamentos de Carolina estavam à flor da pele quando o sim quase escapou de seus lábios. A paixão crescente por Heitor era vulnerável, um fio tênue entre a esperança e o medo. Mas antes que qualquer palavra pudesse se concretizar, um barulho estrondoso
ecoou pela sala. A porta do restaurante se abriu com força, estalando as dobradiças, e, enquanto a luz interna contrastava com a escuridão da tempestade lá fora, uma figura familiar, mas inesperada. Clara estava lá, com os olhos cheios de raiva, os cabelos bagunçados, como se tivesse saído de uma batalha. "O que você está fazendo aqui?" gritou, colocando todo o fardo emocional no ar. Heitor e as gêmeas também pareciam atordoados. O choque de Clara causou um silêncio incômodo, apenas quebrado pelo som da chuva lá fora. "Você não pode simplesmente entrar assim. Esse lugar..." Carolina tentou defender o restaurante, mas o olhar de Clara era incisivo, penetrante. "Não é só um restaurante, é a sua vida. Você estava feliz aqui até que ele apareceu." Heitor franziu a testa. As meninas estreitaram os olhos sem entender. "Calma, Clara. Vamos conversar. Você não está fazendo sentido", ele disse, um pouco desconcertado pela cena repentina. Mas Clara não se conteve. "Fazer sentido? Vocês dois acham que essa história é simples? Você se esqueceu de quem era Pedro, Carolina. Você simplesmente vai substituir ele com esse milionário?" A sala parecia encolher ao redor de Carolina. O peso de Pedro e suas lembranças a invadiu como um tsunami. Ele olhou para Heitor, seu rosto agora confundido. "Mas eu não tento substituí-lo. Eu tô tentando seguir em frente", murmura. "Você não pode seguir em frente com um segredo", Clara soltou. A cada palavra, o ar parecia mais pesado. Podia-se ouvir a respiração tensa nas sombras da sala. "Enquanto você estava lá servindo sopa, eu estava procurando respostas. Você realmente acha que podia construir uma nova vida sem saber a verdade? Que o passado não voltaria para te assombrar?" "Que verdade, Clara?" perguntou Heitor, com a voz firme, mas a expressão já começando a se confundir. A inocência que tinha ao entrar no restaurante estava se dissipando, dando lugar a um sentimento de inquietação. A irmã de Pedro se adiantou, encarando Carolina com uma bravura trêmula. "Ele não morreu de um acidente." "Você nunca soube, Carolina. Pedro foi envolvido em algo muito mais sombrio." Aquelas palavras cortaram o coração de Carolina. "O que você está dizendo? Ele estava sempre lutando por um futuro melhor para nós. E pagou caro demais por isso. Ele estava envolvido em negócios perigosos e pessoas o buscaram, Carolina." Clara estava quase em lágrimas. "Você estava prestes a se casar com um homem que pode ter sido um dos responsáveis pela morte dele." Um grito estrangulado escapou da boca de Carolina. O chão parecia se abrir sob seus pés. As gêmeas estavam em silêncio, olhando entre as duas mulheres. Heitor ainda estava paralisado, absorvendo as novas informações que mudavam tudo. A expressão de choque não saía do rosto dele, como se cada palavra de Clara estivesse quebrando uma janela de vidro. Carolina sentia seu mundo desmoronando. Como podia confiar em Heitor agora? A conexão que tinham se tornara uma armadilha. Entre relâmpagos intensos e a tempestade lá fora, um grande vazio começou a se formar dentro dela. Mas havia uma última pergunta flutuando na sua mente. Um eco que se repetia, mesmo que estivesse atravessada pela dor. Mas e se Clara estiver errada? E se Heitor realmente for inocente? A tensão pairava no ar, eletrificado, como um relâmpago, esperando para encontrar o chão. No horizonte, a escuridão ainda impunha seus limites. Mas um leve brilho de esperanças confusas começava a se desenhar. O que ela faria a seguir? Carolina estava perdida na tempestade de emoções que Clara havia desencadeado.
A sala parecia vibrar com o peso das palavras não ditas, e o olhar de Heitor encontrou o dela, buscando uma resposta que ela própria não sabia dar. O silêncio era nervoso, e as gêmeas, assustadas com a intensidade do momento, se agarravam nos braços do pai. Peck, eu não posso acreditar que você está dizendo isso, Clara. Carolina finalmente quebrou o silêncio, a voz trêmula. Eu sabia que Pedro lutava, mas isso? Como você pode ter certeza? Clara respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Eu descobri os registros, Carolina. Não foi um acidente. Ele se envolveu com pessoas perigosas. Ele queria sair, mas é tarde demais. E agora? Agora você está arriscando a vida das suas filhas. Todas nós. A tensão aumentava e, subitamente, um trovão rugiu do lado de fora. O restaurante parecia tremer e Carolina se lembrou da tempestade que se abatia lá fora. Um reflexo sombrio do que estava acontecendo ali dentro. Heitor, ainda paralisado, finalmente falou. Clara, eu não sabia que Pedro estava envolvido com coisas desse tipo. Eu só queria ajudar. Não sabia de nada. Sua voz soava cada vez mais frágil, o brilho de confiança escorrendo por entre seus dedos como água. E se você for parte disso? E se você também estiver envolvido nesses negócios? Clara disparou, o olhar fixo em Heitor. As gêmeas estavam sem palavras, assim como Carolina, que sentia o mundo ao seu redor desmoronar. Mas antes que alguém respondesse, as luzes do restaurante piscaram e apagaram, mergulhando tudo na escuridão. O coração de Carolina disparou. O que mais poderia acontecer? Ao fundo, a chuva continuava a tocar, como se o céu estivesse chorando com ela. Fiquem onde estão! Gritou Heitor, tentando manter o controle. Ele rapidamente se levantou, puxando o celular para acender a tela. A luz fraca iluminou o ambiente, revelando expressões de medo e dúvida. Carolina olhou de relance para as gêmeas, que estavam agora em pânico. Bianca, Beatriz, fiquem perto de mim! A instabilidade do momento envolvia tudo e todos. Heitor, o que está acontecendo? Ele estava prestes a responder quando um som abafado e distante ecoou de fora do restaurante, como um trovão, mas não era. Era diferente. Como se algo estivesse sendo forçado a entrar. O medo crescia, e a imagem de Pedro com seu sorriso protetor assombrava Carolina. O som aumentava e então a porta do restaurante se estourou com um estrondo e uma figura entrou abruptamente, envolta em escuridão. Os gritos ecoaram na mente de Carolina e a luz do celular iluminou um rosto conhecido, mas completamente diferente do que ela lembrava. Era Fernando, um amigo de Pedro, agora com um olhar selvagem. E as marcas do passado em seu rosto. Você não pode... Você não devia ter vindo, gritou Fernando, ignorando totalmente a presença de Heitor. Eles virão atrás de você, Carolina. Você não tem ideia do que está em jogo. O ar ficou gelado. O que você quer dizer com isso? Carolina respondeu, a voz baixa e apavorante. Ele estava pálido, o suor escorrendo de seu rosto. Pedro não morreu por acidente. E você precisa saber por quê. A tensão era palpável. Não é apenas sobre os dois. É sobre uma rede que ele estava prestes a expor. E você? Fernando se virou para Heitor. Você deve saber disso, não deve? Os olhos de Heitor se arregalaram. O que você está insinuando? Ele estava fazendo um trabalho para você, não estava? Gritou Fernando, as palavras cortando como facas. Carolina ficou atordoada, não sabendo em quem confiar. O que realmente estava acontecendo? As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de um jeito inesperado, trazendo à tona verdades que podiam destruir tudo. Enquanto os trovões rugiam e a chuva caía,
Carolina se viu em um mar de incertezas. E, no fundo, uma pergunta a consumia. Quem era realmente Heitor Montenegro? Uma imagem de segurança ou o verdadeiro causador de sua dor? O que mais ela tinha que descobrir antes que fosse tarde demais? O ar estava pesado e tenso, e Caroline sentiu o coração acelerar. Fernando estava fazendo acusações muito sérias, e tudo parecia desmoronar à sua volta. Pedro é envolvido em negócios perigosos? Ela murmurou, tentando processar as informações. O celular de Heitor piscou e a luz fraca iluminou seu rosto, que estava pálido e confuso. Isso é um absurdo. Eu não tenho nada a ver com isso, ele exclamou, mas sua voz tremia. Clara parecia mais determinada do que nunca. Ele estava em perigo, Carolina. Você não vê? E agora você se deixou levar por ele. As gêmeas estavam agarradas nas pernas de Heitor, assuntadas, sem entender a gravidade da situação. E então, como se o mundo tivesse parado, Fernando avançou em direção a Heitor, com os punhos cerrados. Você vai pagar por isso, Montenegro! Seus jogos podem ter matado Pedro. A tensão era palpável. Eu não sou o que você pensa. Não sou um criminoso. Heitor respondeu, levantando as mãos como se quisesse se defender. Mas a voz de Fernando não teve compaixão. E eu? Sou só um amigo? Envolvido nisso tudo? Você acha que vou deixar você escapar depois do que aconteceu? O olhar de Fernando estava repleto de raiva e dor. E Caroline podia ver a verdade nas suas palavras. Ele estava quebrado, perdido entre lealdade e rancor. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, o restaurante foi envolto em um novo silêncio. Um estalo ecoou e então a energia voltou de repente. As luzes brilharam intensamente. E justo nesse momento, um homem alto e imponente entrou no restaurante. Seus olhos eram frios como gelo, e sua presença dominava o espaço. Era Victor, um associado de Pedro que todos temiam. Fernando, o que está acontecendo aqui? Ele perguntou, sua voz grave reverberando. A tensão aumentou ainda mais, e o clima se tornou perigosamente eletrificado. A visão de Victor fez o coração de Caroline disparar. O homem era o tipo que podia fazer qualquer um tremer. Heitor é um traidor! Fernando berrou, apontando para Heitor sem tirar os olhos de Victor. Ele estava por trás de tudo. Você precisa ouvir Carolina. Ela merece saber a verdade. As gêmeas tremiam sem entender a gravidade da situação. O que você quer comigo, Victor? Perguntou Heitor, seus olhos agora cheios de desafio. Victor sorriu, mas não havia alegria nesse sorriso. Você achou que poderia esconder tudo isso para sempre, Montenegro? Ele se aproximou de Heitor, sua presença opressiva. Pedro estava tentando te proteger, mas parece que você não aprendeu a lição. Protegê-lo? De quê? O que você está insinuando? Heitor parecia a cada momento mais aflito, começando a compreender a dimensão do que estava acontecendo. E então, como uma explosão de fogos de artifício, Victor revelou. Pedro estava prestes a delatar você. Isso mesmo, tinha provas de suas ligações. E foi isso que custou a vida dele. Ele não morreu em um acidente. Sua vida foi tirada por você. As palavras de Victor cortaram no ar como uma faca, e os olhos de todos se voltaram para Heitor com incredulidade. O silêncio se instalou novamente no restaurante. Carolina estava em choque. Cada palavra de Victor reverberava em sua mente, criando uma tempestade. Heitor estava como um fantasma, a verdade desmoronando em cima dele.
As gêmeas com os rostos pálidos pareciam não entender, mas a sensação de temor se espalhou. O que realmente era Heitor? Ele tinha sido o mistério que ela buscava compreender. E a cada segundo sua imagem mudava, se desvanecendo em dúvidas e incertezas. "O que você vai fazer com isso, Heitor?" perguntou Clara, a voz carregando uma determinação feroz. "Você vai se livrar da verdade ou vai enfrentar o que fez?" Fernando, agora à beira das lágrimas, olhou para Caroline. "Você precisa decidir, Carolina. Você vai ficar com um homem que pode ter traído seu próprio irmão?" E naquele momento, tudo que estava prestes a mudar. Caroline percebeu que havia muito mais do que apenas amor e dor em sua história. No fundo, ela sabia que sua vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo mais uma vez, e ela tinha que decidir em qual lado estava. A torcida de suas esperanças e medos explodiu diante dela. O que ela faria agora? As gêmeas estavam em uma linha tênue, e a verdade ardia intensamente no ar. O que mais estava escondido nas sombras, esperando ser revelado? Caroline sentia o coração pesar enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar. As palavras de Victor ecoavam na sua mente, misturadas com a raiva de Fernando e o olhar confuso de Heitor. Ele estava de pé, paralisado, como se não conseguisse processar as acusações que cortavam o ar denso do restaurante. A tensão era palpável e cada segundo parecia arrastar-se como areia entre os dedos. "Você realmente pensou que poderia escapar?" Fernando continuava fixo em Heitor, com um brilho de dor nos olhos. "Você pode ter enganado todos, menos a mim. Pedro nunca confiou em você completamente." Heitor, com a respiração acelerada, finalmente se moveu. "Parou, isso não é verdade. Ele estava passando por dificuldades, mas eu nunca fui parte disso." A voz dele tremia, mas havia um tom de desespero que parecia sincero. Mas o que acontecia no fundo? O olhar de Carolina percorria a sala, notando cada pequena alteração nas expressões de todos. As gêmeas, ainda agarradas a Heitor, olhavam com os olhos arregalados, sem saber como reagir. O medo brotava de seus rostos inocentes, e isso cortava ainda mais o peito de Carolina. Victor avançou, uma sombra que parecia mais ameaçadora a cada passo. "Se você não focar na verdade, Heitor, a história se repetirá. Este é o preço dos jogos. Você não pode fugir de quem realmente é." Ele apontou um dedo acusador. "E agora, você tem uma escolha. Mude seu caminho, ou você perderá tudo." Durante um fracasso de tensões, um súbito barulho cortou o ar. Um estalo ressoou, como se algo tivesse quebrado na mente de Carolina. O restaurante tremeu, mas não era a tempestade lá fora. Era como se algo estivesse prestes a acontecer. Algo enorme, quase palpável. Cada um estava prestes a se dar conta disso, enquanto a discussão se intensificava. As luzes começaram a piscar novamente. Um zumbido crescente ecoou por todo lugar, causando um arrepio na pele de Carolina. E então, na escuridão intermitente, tudo deu errado. Um grito rasgou o espaço. "Parem!" Era a voz de uma mulher, rouca e familiar. Carolina virou-se rapidamente e viu alguém na entrada do restaurante. O rosto dela iluminado pela fraca luz do celular de Heitor. Era Flávia, uma velha amiga de Carolina, que havia se afastado após a morte de Pedro. Mas agora algo estava diferente nela. A expressão que carregava era de urgência, medo e desespero. "Flávia, o que você está fazendo aqui?" Carolina gritou, confusa e assustada. Flávia se aproximou, quase tropeçando, seu olhar varrendo a sala, concentrando-se no rosto de Heitor. Eu não tenho muito tempo. Precisa saber a verdade."
As palavras saíram de sua boca com velocidade, e uma sensação de pânico incapacitante se espalhou pela sala. É por isso que Pedro morreu. Você não pode confiar nele, Carolina. As gêmeas apertaram ainda mais as mãos do pai, absolutamente confusas. Heitor olhou de relance para elas, antes de se voltar para Flávia. O que você sabe sobre isso? Pedro descobriu tudo. Ele estava prestes a expor uma organização criminosa. Mas você está envolvido nisso. Não foi apenas um acidente. Ele caiu porque sabia demais. Flávia estava visivelmente abalada. Suas palavras chocaram a atmosfera que já estava tensa. Carolina piscou, tentando entender. O que você quer dizer com organização criminosa? Por que você não me disse antes? O nó na garganta apertou. Era como se tudo o que conhecia estivesse desmoronando de forma explosiva. Por quê? Eu não sabia até agora. Até que eles vieram atrás de mim também. Eles me ameaçaram. Flávia ofegava. Tentei me afastar, mas não consigo mais ficar em silêncio. A sala caiu em um silêncio sepulcral. Cada palavra caindo como um peso na atmosfera carregada de medos e revelações. Como um relâmpago, iluminando a verdade. Carolina sentiu a terra sob seus pés tremer. O que mais havia ali? O que ela mesma não sabia sobre Pedro? Heitor estava majoritariamente imóvel, mas o olhar dele agora se tornava sombrio. Você disse que eles vieram atrás de você? O que mais eles querem? Flávia recuou um passo. Não só você. Eles querem todos nós. As palavras ficaram penduradas no ar como um terror iminente. E então, uma nova ideia aterrorizante se formou na mente de Carolina. O que a família realmente faria para proteger seu nome? Quem realmente estava em perigo? Os olhares se cruzaram e um novo clima se formou, enquanto a lembrança de Pedro e seu passado ameaçador flutuava na caverna daquela noite chuvosa. Em meio a tudo isso, Carolina percebeu o quão profundamente enraizados eram os segredos e mentiras na vida que pensava conhecer. E a pergunta mais chocante de todas surgiu em sua mente. Seria Heitor um protetor ou um predador em sua vida? A tempestade ainda rugia do lado de fora, mas o verdadeiro caos estava prestes a ser liberado dentro daquele restaurante. O que Carolina fará agora? Carolina sentiu o chão tremer sob seus pés. As palavras de Flávia reverberavam como um eco ameaçador. Ela olhou para Heitor, buscando alguma resposta, alguma confirmação. Mas a expressão dele era de um homem pego de surpresa, lutando para manter a compostura. As gêmeas estavam paradas, os olhinhos arregalados, absorvendo a tensão que pulsava no ar. O silêncio carregava um peso que parecia sufocante. Pedro, envolvido em uma organização criminosa? Carolina balbuciou, tentando processar as revelações. O mundo girava em torno dela, e o restaurante, ou suas paredes tão familiares, se tornava um lugar estranho, repleto de segredos. Ela olhou para Flávia, que respirava com dificuldade, o rosto pálido como se houvesse corrido uma maratona. Sim, ele achou algo que não deveria. E Carolina, você está em perigo. Flávia disparou. A voz dela tinha um desespero que fez o coração de Carolina acelerar ainda mais. Eles não vão parar até que tudo isso termine. They'll talk. E terem na tua cara dura. Olhando das paredes do restaurante, tentando organizar suas ideias. Loucuras são o que a verdade nos traz, Heitor. Clara gritou indignada.
Você não pode desviar o foco. A vida da Carolina e das suas filhas está em jogo. O clima era de uma tempestade prestes a estourar, e ninguém sabia o que esperar. Uma batida pesada pôde ser ouvida na porta do restaurante. Todos pararam, em estado de alerta. O som ressoava como um aviso sombrio que ecoava pela sala. Carolina teve a sensação de que a tempestade que furiosa zunia do lado de fora agora adentrava o local, trazendo um presságio ruim. O que é isso? A voz de Carolina saiu baixa, um misto de medo e curiosidade. Heitor se aproximou, tentando se certificar de que as gêmeas estavam atrás dele. Fiquem atrás de mim, ele ordenou. Fernando estava tenso, os músculos retesados como cordas, e a incerteza tomava conta dele também. A batida ecoou novamente, mais forte e insistente. Então, antes que alguém pudesse reagir, uma figura alta e sombria irrompeu pela porta, levando com ela um vento gelado, que fez as luzes piscarem mais uma vez. Era um homem, e a expressão de desespero que dançava no rosto dele era inconfundível. Era Daniel, um velho amigo de Pedro, que agora parecia um espectro vindo do passado. Corra! Eles estão aqui! A voz de Daniel rasgou o ar, e ele entrou apressadamente, quase colidindo com a mesa. Eu não sabia onde mais ir. Eles descobriram que eu falei. Eles estão. A frase dele foi interrompida por sons de passos pesados na rua, se aproximando rapidamente. A tensão na sala virou um turbilhão, e os olhares se encontraram em uma dança frenética de incertezas. Quem são eles? Heitor gritou, enquanto as gêmeas se apertavam cada vez mais contra ele, com os rostos pálidos e assustados. Daniel, já próximo a desabar, mal conseguiu responder. Aqueles de quem Pedro tinha medo. Você não percebe o que ele cobriu. O que você cobriu estava prestes a explodir. A verdade está saindo agora. Com cada palavra, enquanto o pânico tomava conta, um barulho ensurdecedor ecoou do lado de fora. A batida de várias botas pesadas. A porta do restaurante foi abruptamente aberta, e uma onda de homens, vestidos de forma intimidadora, entrou, os rostos cobertos, só os olhos expostos. A sensação do perigo se intensificou drasticamente, como se o ar estivesse prestes a se rasgar. As gêmeas gritaram e Carolina, paralisada, finalmente entendeu o que estava em jogo. Esta não é apenas uma briga pelo passado, é uma luta pela vida! Exclamou Daniel, em um grito quase desesperado. O pânico se espalhou como fogo em palha seca, e todos se prepararam como se estivessem prestes a enfrentar um furacão. Então uma luz brilhante cortou a escuridão como um raio. Era o celular de Heitor, e ele se moveu rapidamente para o lado, mas a mensagem que piscou na tela fez sua expressão mudar instantaneamente. Você não pode fugir, já sabe demais. O mundo de Carolina desabou. A verdade que pensava ser clara se tornava uma névoa densa de incertezas. E com aquele último olhar, ela sentiu como se estivesse em um labirinto sem saída. Ao mesmo tempo em que a vida delas estava em jogo, todos os relacionamentos se tornavam um grande jogo de tabuleiro. O que viria a seguir? E acima de tudo, ela se perguntava quem realmente era Heitor Montenegro. Carolina sentia o chão tremer sob seus pés. As palavras de Flávia reverberavam como um eco ameaçador. Ela olhou para Heitor, buscando uma resposta, mas a expressão dele era de um homem pego de surpresa, lutando para manter a compostura. As gêmeas estavam paradas, olhos arregalados, absorvendo a tensão que pulsava no ar. O silêncio tinha um peso enorme. Pedro, envolvido em uma organização criminosa? Caroline balbuciou, tentando processar as revelações. O restaurante, que antes era um abrigo acolhedor, agora parecia um labirinto de segredos e mentiras.
um lugar hostil. A chuva lá fora intensificava a sensação de apocalipse. Sim, ele descobriu algo que não deveria. Ih, Carolina, você está em grande perigo! Flávia gritou, a voz dela carregada de pavor. Se eles vierem atrás de mim, vão também atrás de você e das suas meninas. Estava a um passo do desespero, as mãos trêmulas. Chega! Heitor finalmente interveio, sua voz soando mais firme do que antes. Essa é uma loucura! Vocês estão erradas! Ele deu um passo à frente, mas seu olhar vacilante denunciava que ele próprio já não tinha certeza. A situação estava se desenrolando de forma tão rápida que Carolina mal teve tempo de pensar. Mas então, um ruído ensurdecedor irrompeu do lado de fora e todos se viraram. Era uma batida pesada. O som reverberava como se o próprio universo estivesse prestes a se despedaçar. E antes que alguém pudesse reagir, a porta do restaurante estourou abruptamente. Um grupo de homens vestidos de preto invadiu o local. Eles tinham atitudes agressivas e olhares frios como gelo. O ar estava pesado e tenso, e uma onda de pânico percorreu a sala. As meninas gritaram, agarrando-se a Heitor, que estava lá, paralisado, o olhar fixo nos novos intrusos. Parem onde estão! Um dos homens gritou com um timbre autoritário e todos os presentes se calaram instantaneamente. Procuramos por Daniel e Flávia. Onde estão? Carolina sentiu um frio na espinha. O nome de Daniel ecoou e a lembrança de que ele estava ali como um amigo agora parecia uma armadilha. Os olhos dos homens passaram por cada um dos presentes, traçando um perfil instantâneo, condenando-os a todos no processo. Vocês não vão levá-los. Carolina se colocou entre eles e Daniel. Seu coração batia forte. Eles têm nada a ver com isso. O homem mais alto, com um marcador de rosto chamativo, riu. Você realmente acha que pode nos parar? Sua vida, sua história, não importa. O que importa é que Pedro sabia demais. E você também precisa saber. Ele então deu um passo à frente, e o resto do grupo fez o mesmo. O sangue de Carolina gelou. O que você quer dizer com isso? Sua voz mal saiu. As gêmeas estavam chorando, e o caos parecia iminente. Pedro não morreu por acidente, ele foi assassinado. O líder afirmou, e a sala caiu em silêncio absoluto. O tempo parecia suspenso, e cada rosto na sala se virou para Heitor, que agora estava palidamente atônito. Você sabia disso? Carolina sussurrou, seu olhar penetrante o desafiava. Ele hesitava, mas antes que pudesse responder, uma luz se acendeu em sua mente. O que ela nunca percebeu? O que mais estava escondido atrás das paredes daquele restaurante? O homem mais alto disparou adiante. Na verdade, você pode ter crescido, mas sua vida é o que importa. O que você carrega? O que você sabe? Ele então se virou para Heitor, suas palavras cortando o ar como uma lâmina. E você? Nós sabemos sobre o seu envolvimento com ele. E também sabemos sobre a sua verdadeira identidade. Uma onda de choque percorreu a sala. O que ele quis dizer? A confusão geral aumentava e cada um buscava respostas em meio ao turbilhão de emoções. Enquanto isso, Daniel, que estava paralisado, se virou. O que você quer dizer com isso? Seu tom era de pavor, e a expectativa do que poderia ocorrer estava prestes a desencadear uma tempestade. E então, como um farol que iluminou a escuridão, uma pergunta fatídica saiu da boca de um dos homens do grupo.
E se eu disser que vocês não conhecem Heitor de verdade, que ele pode ser o verdadeiro responsável pela morte de Pedro? A sala ficou em silêncio absoluto. Os olhares se cruzaram como em um jogo mortal. O quê? Heitor? As gêmeas olhando confusas, sem entender o que estava acontecendo. A verdade estava se revelando. As mentiras estavam caindo como máscaras. Carolina se sentiu desmoronar. De repente, um eco distante de sirenes começou a soar ao longe. O tempo estava se esgotando. O que, afinal, era Heitor? Um aliado ou o maior inimigo de todos? O que fazer agora? O ar estava pesado e tenso. Lembranças, acusações e verdades não ditas flutuavam na atmosfera. Carolina sentia seu coração acelerar. As sirenes lá fora soavam mais altas e o grupo de homens com rostos ominosos estava à sua frente, pressionando. Você realmente acha que pode nos parar? Sua vida não vale nada se não souber a verdade. O líder gritava, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e certeza. O silêncio era tão opressivo que Carolina quase conseguia ouvir o coração das gêmeas batendo desenfreadamente, pressionadas contra as pernas de Heitor. Chega! Heitor gritou de volta, a voz dele mais firme, mas a expressão de desespero em seu rosto denunciante. Não sou o que vocês pensam. Mas antes que outra palavra pudesse ser pronunciada, um estrondo cortou a sala. O vidro da janela quebrou em 1000 pedaços e algo disparou pelo ar. Uma bomba de fumaça. A sala foi tomada por uma nuvem espessa de fumaça cinza e Carolina sentiu um pânico imediato. Gritos ecoavam enquanto as pessoas começavam a se movimentar, tentando se proteger da confusão. Rápido, vamos, meninas! Heitor puxou as gêmeas, mas Carolina estava paralisada, cercada pelo caos. O cheiro forte da fumaça invadia suas narinas e a visão ficou quase nula. Carolina, venha! Heitor gritou novamente, mas ele estava longe demais. O barulho agora era ensurdecedor. Vozes misturadas, sem sentido. Carolina se sentia como se cada segundo fosse uma eternidade. Então, no meio do alvoroço, ela ouviu algo que a fez gelar. Um grito familiar cortou a fumaça. E era Flávia. Carolina, eles não estão aqui para vocês. Eles vieram por mim. O coração dela afundou. O que Flávia estava escondendo? A fumaça começou a se dissipar, revelando o que estava acontecendo. Ao longe, Carolina viu Flávia empurrar um dos homens, seus olhos cheios de determinação. Mas havia algo mais. Algo sombrio na expressão de Flávia. Eles têm o que querem. O homem gritou, parecendo instável. A verdade é que você sabe. Você não pode escapar, Flávia. O tom da conversa mudava, mais ameaçador. O que você sabe, Flávia? Carolina perguntou, a voz tremendo entre a fumaça. E então, como se tudo tivesse clareado de uma vez, Flávia olhou diretamente para Carolina, com uma expressão de desespero genuíno. Carolina, eu sou a verdadeira responsável pela morte de Pedro. A revelação dela cortou o ar como uma faca. O mundo de Carolina desmoronou instantaneamente. A traição, o choque, o terror. Heitor e as gêmeas pararam, a confusão estampada no rosto deles. O que você quer dizer? Heitor perguntou, os olhos arregalados. Eu sabia sobre as operações dele e eu... Flávia começou a explicar, mas os homens estavam se movendo rapidamente. Eu não quis que isso acontecesse. Eu fui forçada.
As emoções em Carolina fervilhavam. Toda a verdade que pensava ter era uma simples ilusão. E você me deixou acreditar que era por causa de Heitor? A incredulidade ecoava em suas palavras. Eu queria te proteger. Se você soubesse, você nunca teria se aproximado de mim. Você me viu como uma irmã. Flávia gritou, e os homens se aproximavam lentamente, piscando lanternas na direção delas. Daniel, que se mantinha ao fundo, decidiu agir. Ele se lançou sobre o homem que estava mais perto de Flávia e começou uma briga, enquanto Carolina observava tudo com o coração em prantos. Mas não teve tempo de processar o que estava acontecendo. Outro homem havia levantado uma arma e apontado-a para Flávia. Você não pode escapar, e muito menos levar outras pessoas com você. O tempo parecia parar. O pânico tomou conta. Um grito estrangulado escapou dos lábios de Carolina. Flávia, não! Enquanto a bala disparava, tudo se desfez em um silêncio estonteante. Ela sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. E no microsegundo seguinte, o corpo de Flávia caiu ao chão e o tempo parou. O que havia se transformado em um caos absoluto agora se tornava a maior tragédia de sua vida. E ali estava Heitor, ao lado de Carolina. Olhos arregalados e traídos. A verdade que havia tentado esconder agora fluía livre, colocando tudo em xeque. Ninguém estava a salvo. E enquanto as sirenes se aproximavam, ela percebeu que a luta apenas começava. Qual seria o próximo passo de Carolina? A vida que conhecia se desmoronava, e a única pergunta que restava era: quem mais estaria realmente por trás de tudo? A tensão crescia, e o desfecho estava mais longe do que nunca. O silêncio se instalou como um peso insuportável. Carolina observou Flávia no chão, o horror estampado em seu rosto, enquanto orações e perguntas se misturavam em sua mente. O que havia acontecido? O que Flávia sabia? A sala estava cheia de fumaça e gritos, e seus olhos se fixaram em Heitor, que, paralisado, parecia perceber a magnitude da situação. O grupo de homens, agora armados, avançava com uma confiança ameaçadora. Por que você fez isso, Flávia? Carolina gritou ao se agachar, esquivando-se do pânico crescente. O sentimento de traição queimava dentro dela. Por que você não me disse a verdade? Você destruiu tudo. Flávia parecia estar lutando para falar. Uma mistura de dor e arrependimento. Eu nunca quis que isso acontecesse, Carolina. Eles me ameaçaram. Ela estendeu a mão, mas o movimento era frágil. Eu protegi você, e você precisa entender que... Mas não houve mais tempo. Um dos homens, impaciente, avançou em direção a Flávia. Cale-se! Você não tem mais nada a dizer. Ele ergueu a arma e o sangue de Carolina gelou. Não! Ela gritou, saltando para a frente, como se pudesse parar o tempo. O eco do disparo preencheu a sala, enquanto o mundo todo parecia se desintegrar. Flávia caiu e tudo ficou em câmera lenta. O grito que escapou dos lábios de Carolina ecoou nas paredes. As gêmeas também gritaram, e a cena se tornou um turbilhão de pânico. Heitor se moveu rápido, tentando proteger as meninas, mas o espaço era pequeno demais, e a pressão da situação fez cada segundo parecer uma eternidade, como se o caos estivesse dançando em uma fração de segundo. A presença de Daniel, atordoado e com os punhos cerrados, se tornou uma âncora. Lançou para a frente, enfrentando os homens armados. Saia daqui! Não toquem nelas!
Mas em meio ao tumulto, um dos homens se virou e disparou sua arma, mal mirando. A bala atingiu Daniel no ombro e ele caiu, gemendo de dor. Carolina se sentiu desmoronar. O que estava acontecendo? Era o fim! Ela olhou ao redor e o restaurante, que antes ressoava com risadas, agora era um campo de batalha. O pânico tomou conta e os gritos entraram em um ritmo frenético. Mas ali, no meio de tudo, algo chamou a atenção dela. A fumaça começou a dissipar mais, revelando uma sombra conhecida atrás dos homens. Uma figura se aproximava, silenciosa como um espectro, seus olhos fixos em Carol. E quando o rosto se revelou sob a luz trêmula, Carolina sentiu o sangue esquentar e o mundo parar. Era Clara, a irmã de Pedro, mas com uma expressão completamente diferente. "Vocês não deveriam estar aqui", Clara murmurou, pegando uma arma bem da cintura. A cena se dividiu em um turbilhão de emoções. A traição, a perda, o desespero, e agora Clara, que era um símbolo de dor, estava armada. E a reação na sala passou de choque para incredulidade. "Clara, o que você está fazendo?", Carolina perguntou, sentindo suas pernas fraquejarem. "Calem-se, isso é maior do que vocês pensam", Clara gritou, a voz carregada de desespero. "Eu vim proteger você, Carolina, mas está mais longe do que você pode imaginar." E, em um piscar de olhos, apontou a arma para Heitor. "Você sabia o que Pedro estava fazendo? Não sabia?" Heitor ergueu a mão, a expressão de incrédula. "Eu nunca quis que isso acontecesse. Eu só queria ajudar." Mas seus argumentos caíam em um vazio sombrio. "Você não entendeu. Você jamais poderia deixar isso acontecer." A fúria iluminava o olhar de Clara. "E você, Carolina, acha que pode ter um novo começo sem o passado nos pegando?" No meio do caos, Carolina estava paralisada. Era um emaranhado de segredos, medos e revelações. "Não, Clara, não faça isso!" ela gritou, mas suas palavras pareciam perdidas. E então um barulho estrondoso fez a sala tremer, como se o restaurante estivesse desmoronando. As paredes vibravam, e a sensação de que algo muito pior estava prestes a acontecer se instalou. As janelas se partiram sob a pressão. Mas dentro daquele tumulto, uma verdade devastadora irrompeu. Um dos homens, agora claramente nervoso, se virou e gritou: "Você está cometendo um erro, Clara! O alvo não é ela, é você! É você quem está em perigo!" As palavras caíram como uma bomba. "O que você quer dizer com isso?" A voz de Clara tremia. As gêmeas se agarraram à perna de Heitor, os olhos grandes, confusos, enquanto a verdade começava a desmoronar. Quem é realmente o alvo? Clara olhou para Carolina, o rosto branco e agora um misto de raiva e colapso emocional. A revelação estava prestes a mudar tudo, e a sala se tornava um caleidoscópio de confusão, tragédia e resíduos de esperança em um futuro que parecia cada vez mais distante. O que mais estava escondido? E, acima de tudo, quem era realmente o verdadeiro vilão nessa história? O que mais viria à tona antes que a tempestade finalmente se acalmasse? O ar estava carregado de tensão, e a cena no restaurante era um campo de batalha emocional. Carolina, ainda em choque com a revelação de Flávia, sentia cada palavra dela como uma facada no coração. As sirenes lá fora ecoavam cada vez mais próximo, mas isso era o menor dos problemas. O olhar de Clara, agora,
estava fixo nos homens armados, um misto de bravura e desespero transparecendo. Não posso deixar vocês continuarem com isso! Clara gritou, sua voz ressoando na atmosfera tensa. Elas precisam de proteção! Heitor, com as gêmeas agarradas a ele, tentou encontrar uma saída. Clara, todos nós estamos em perigo aqui. Precisamos nos unir. Sua voz era forte. Mas a incerteza em seus olhos dizia o contrário. As meninas tremiam e Carolina sentiu um aperto no peito ao ver o medo nos rostos inocentes. Você sempre foi um traidor, Heitor! Clara exclamou, apontando a arma com determinação. Pedro não era o único que tinha segredos. Eu só quero proteger a verdade que ele levou com ele. A tensão era palpável e os homens armados se aproximavam lentamente, a determinação estampada em seus rostos. Para! Ninguém vai machucar ninguém aqui! Carolina gritou, a adrenalina correndo por suas veias. Flávia, você precisa nos contar a verdade. O que está acontecendo de verdade? Flávia, ainda no chão, olhou para Carolina com lágrimas nos olhos. Eles vão atrás de todos nós, porque Pedro descobriu algo maior. Ele se meteu em algo muito mais sinistro do que imagina. O desespero dela era palpável. Agora estamos todos em perigo por causa disso. No momento em que as palavras saíram, a cena se desdobrou como um filme. Um dos homens armados, percebendo que a conversa estava se desviando, gritou, chega de conversa! Ou vocês saem agora, ou arremessamos vocês para fora. A tensão aumentou, mais intensa que a tempestade lá fora. Clara não hesitou. Seu olhar estava fixo em Heitor. É sua última chance, Heitor. Se livre dessa, ou todos nós pagaremos o preço. Heitor avançou. Decididamente! Eu nunca quis isso. Nunca fui o responsável. Eu só queria ajudar o Pedro. Mas suas palavras pareciam insuficientes agora. A proximidade da verdade estava engolindo tudo. Stop! Uma voz firme cortou a tensão. Era Daniel, ainda em pé, apoiando-se em uma mesa, ferido, mas determinado. Conversem, mas não percam o foco. Todos nós temos que sair daqui. O resto se voltou para ele. O líder dos homens armados olhou para Daniel, um sorriso malicioso cruzando seu rosto. Um a menos, fácil de lidar. E no caos, tudo pareceu desmoronar. As gêmeas choravam. As vozes se misturavam em um ruído ensurdecedor. E então, como se o tempo tivesse parado, Clara fez o inesperado. Ela baixou a arma. Chega, ela disse, a voz trêmula. Podemos encontrar uma saída. Precisamos da verdade. Nesse momento, as sirenes chegaram e uma onda de esperança cresceu. Por um segundo, todos ficaram paralisados, ouvindo o barulho crescer. O líder dos homens armados olhou aterrorizado. Precisamos ir. Olha, deixe ele tricepicolo para fora. No meio da confusão, Clara e Carolina se encararam, uma união forçada pela dor compartilhada. Enquanto os homens fugiam, Carolina respirou fundo, percebendo que a corrida ainda não havia acabado. Sabemos agora que precisamos lutar pela verdade. Não precisamos? Carolina murmurou para Clara, a coragem começando a fluir de novo. As gêmeas, abraçadas a Heitor, olhavam esperançosas. Mãe, nós podemos! Exclamou Bianca. Heitor olhou para Carolina, seus olhos brilhando com um novo propósito. Estamos juntos nisso. Não vamos nos deixar vencer. A chuva que caía do lado de fora agora parecia uma promessa de renovo. A verdade estava à vista, e a luta para desvendar cada segredo começava a ganhar força. O que mais os aguardava?
Qual era o verdadeiro custo de cada escolha feita? Carolina olhou para sua nova família, sentindo que a jornada apenas havia começado. Antes que o sol surgisse após a tempestade, a cena se fechou sobre eles, envolta em sombras e promessas. E agora, enquanto as coisas pareciam se acalmar, precisamos de você. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nossa comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal e fazer parte dessa jornada. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de agir.